dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nessa quarta-feira nós iríamos ter aula de geografia e de matemática. Mas hoje nós vamos estar entrando em um assunto novo de matemática e esse assunto nós vamos trabalhar ele em duas partes. E aí nós vamos trabalhar ele todo hoje. Então, a nossa aula de geografia, ela vai ficar para a próxima semana. Hoje, nós vamos estar pegando um aulão só de matemática. Para quê? Para que você possa entender melhor a explicação do assunto, para que você possa pegar melhor esse assunto que vai ser explicado. Então, hoje nós vamos nos deter apenas em matemática, tá certo? A aula de geografia que era hoje, então ela fica para a próxima semana. Gente, o assunto que nós vamos estar começando a estudar hoje são os números decimais. Não preciso nem dizer a vocês, né? Assunto importantíssimo, né? Aí você vai dizer, tia, todo assunto é importantíssimo para você. Exatamente. Então, existem alguns assuntos em português e em matemática que eu quero dar uma ênfase especial para quê? Para que você realmente consiga ficar bem com ele marcado na sua mente. Então, hoje nós vamos estar estudando os números decimais, como eu transformo uma fração em número decimal, como eu leio um número decimal, e hoje nós vamos também estar vendo a parte de adição e subtração com números decimais. Então, você vai ver que é um assunto tranquilo, não é? De você aprender. Ele só requer a sua atenção, mas ele é muito bom, um assunto fácil. Acredito que você vai gostar muito. Então, esse é um assunto que nós vamos estar estudando ele hoje no quadro, tá certo? Então, vamos lá para o quadro e vamos assim iniciar o assunto sobre números decimais. Então, vamos começar vendo os decimais em décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Vamos lá para o quadro, pessoal, e vamos começar a nossa aula. Olha aqui, pessoal, o estudo dos números decimais, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que faz essa leitura que eu faço. Veja bem, só um minutinho, minha gente, desfocou aqui um pouco. Números decimais. Então, eu tenho, vamos lembrar desses três nomes aqui. Eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Décimo, eu tenho quando eu falo de 10, não é isso? Centésimo, eu tenho quando eu falo de 100. E milésimo, eu tenho quando eu estou falando de 1000, tá? Então, ó, guarda isso aqui. Décimo, quando eu falo de 10. Centésimo, quando eu falo de 100. Milésimo, quando eu falo de 1000. Então, veja bem, gente, o número decimal, os números decimais, assim como as frações, eles são números que não são inteiros, certo? Assim como as frações, quando a gente diz 1/3, 1/4, não é um número inteiro, é um número que fracionado. Quando nós nos referimos aos números decimais, nós também não estamos falando de quê? De números inteiros. Então, veja bem aqui, pessoal. Eu tenho aqui 1,3, certo? Só que eu não vou ler dessa forma. O número que vem antes da vírgula, ele vai ser sempre chamado de número inteiro, tá certo? Ele vai ser sempre chamado de número inteiro. Então, vamos guardar isso. O número que vem antes da vírgula, ele é sempre chamado de número inteiro. O que vem depois da vírgula, ele pode ser chamado de décimo, centésimo ou milésimo, dependendo da quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Por exemplo,
Nesse primeiro caso, como eu leio? Ó, eu leio 1 inteiro e 3 décimos. Ou seja, eu disse o quê? Todo número que vem antes da vírgula, ele é chamado de número inteiro, certo? O que vem depois da vírgula pode receber o nome de décimo, centésimo ou milésimo. Tia, como é que eu vou saber? Você vai saber pela quantidade de números que tem depois da vírgula. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Eu só tenho um, né? Isso que é o número 3. Qual é o número que eu tenho somente um zero? O décimo, né? Isso, quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então, e quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então, essa leitura eu faço. O que vem antes da vírgula é inteiro. 1 inteiro e 3 o quê? Décimos. Por que foi chamado de décimos? Foi chamado de décimos porque depois da vírgula só tem um número. E desses aqui, qual é o único número que tem um zero? O décimo. Então, eu chamo 1 inteiro e 3 décimos. Aqui eu coloquei 1,03, que eu não posso ler assim. O que vem antes da vírgula é o quê? Inteiro. O que vem depois da vírgula pode ser o quê? Décimo, centésimo ou milésimo. Então, veja como eu leio esse aqui, ó. 1 inteiro e 3 centésimos. Tia, por que esse aqui foi chamado de centésimos? Ele foi chamado de centésimo porque eu vou olhar a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 números. Qual é aqui? É o décimo, centésimo ou milésimo que eu tenho 2 zeros? É o centésimo, não é? Então, se o número que eu tenho 2 zeros é centésimo, então esse aqui eu tenho depois da vírgula 2 números. Então, fica 1 inteiro e 3 centésimos, porque eu vou me lembrar de 100. E 100 tem quantos zeros? 2. E aqui, depois da vírgula, eu tenho quantos números? Eu tenho 2 números. Esse outro aqui, ó, ele já veio 1,003, que eu não posso ler assim, não é isso? Então, o 1 que está aqui, o número que vem antes da vírgula, ele é chamado de quê? Ele é chamado de número inteiro. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Nessa categoria aqui que eu coloquei, qual é o número que tem 3 zeros? Ó, 1, 2, 3. O milésimo, não é isso? Então, aqui eu leio como 1 inteiro, né? Isso, o inteiro é o que está antes da vírgula. E 3, o quê? Milésimos. Não é fácil? E 3 milésimos. Então, por que eu chamei ele de milésimo? Porque depois da vírgula eu tenho 3 zeros. E o número, não é, que tem 3 zeros, depois do 1, vem ser o quê? Vem ser o milésimo. Aí esse outro aqui, ele já não veio com nenhum zero. E isso não muda em nada. Eu tenho aqui, ó, 1 inteiro e 33. Né? Isso o quê? Veja bem, quantos números eu tenho depois da vírgula? Tenho 2. Então, se eu só tenho 2 números, equivale a 2 zeros. É o quê? Centésimos. Então, como eu leio 1 inteiro, não é? Porque o que vem antes da vírgula é inteiro. E 33, o quê? Centésimos. 1 inteiro e 33 centésimos. Então, pessoal, o que eu preciso saber para ver se é décimo, centésimo ou milésimo? Eu preciso olhar a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho só um número depois da vírgula, ele é chamado de décimos. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, ele é chamado de centésimo. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, ele é chamado de milésimos. Por quê? Porque eu vou lembrar que décimo
porque só tem um zero. Centésimos, porque tem o quê? 2 zeros. E milésimo, porque tem quantos zeros? Porque tem 3 zeros. Então, se depois da vírgula eu só tenho um número, só tem um zero, é o quê? Décimos. Se depois da vírgula eu tenho 2 números, 2 zeros, é o quê? Centésimo. Se depois da vírgula eu tenho 3 números, representa o quê? 3 zeros aqui, milésimo. Então, essa parte aqui é uma parte super fácil e nessa parte aqui, acredito que ninguém ficou com dúvida, né? Isso, pessoal. Vamos passar ali para a segunda parte. Olha aqui, gente. Agora nós vamos ver como é que eu transformo fração em número decimal, tá? Então, eu tenho aqui a fração, tenho aqui as frações e eu vou agora transformar elas em quê? Em números decimais. Vocês lembram que se for décimos, quantos números tem que ter depois da vírgula? Tem que ter apenas um, porque eu só tenho um zero. Se for 100, centésimo, quantos números eu tenho que ter depois da vírgula? 2. E se for milésimo, quantos números eu tenho que ter depois da vírgula? Eu tenho que ter, quantos números? 3, não é isso? Então, gente, veja bem. Eu tenho aqui uma fração onde eu tenho 8 sobre 10, tá certo? Então, como é que eu transformo esse número em fração? Esse número aqui, ele não vai ter como ser um número inteiro, certo? Porque ele é a parte do décimo. Se ele é parte do décimo, ele não é um número inteiro, ok? Então, eu vou representar o número inteiro todas as vezes que tiver um número só, ele não vai poder ser um número inteiro. Então, esses que estão aqui em cima na fração, nessa parte aqui do numerador, eles nunca vão ter como ser aqui um número inteiro. Nesse caso aqui, tá bom? Nesse caso. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou representar o número inteiro por 0, certo? Porque aí nem vai influenciar, não vai mudar em nada. Represento por 0. Então, 0, se ele está representando o número inteiro, depois do número inteiro vem o quê? Vem a vírgula, não é isso? Quantos números eu tenho aqui? Décimo representa quantos números? 1, que é justamente esse 8 aqui. Então, 0,8, não é isso? Eu coloquei. Então, eu leio como 8 décimos, certo? Leio apenas 8 décimos. O 0 não influencia em nada. Então, vamos tentar pegar aqui com esse outro número. Ó, esse aqui eu já venho com 2 números, certo? Eu tenho aqui quanto, gente? Eu tenho 28 sobre 10. Então, nesse caso aqui, eu já tenho 2 números, não é isso? E quantos números eu preciso ter depois da vírgula? 1, porque eu estou trabalhando com décimos. Então, o 2 vai poder ser inteiro, nesse caso, 2 inteiros. E quantos? E 8 décimos. Olha aqui. Vamos voltar aqui para a gente pegar de novo. Veja só. Aqui eu tinha apenas um número e ele não tinha como ser inteiro. Então, se eu quero colocar um inteiro e eu não tenho número para formar o inteiro, eu represento o inteiro por 0. Então, 0, vírgula, não é? Que representa o inteiro. Depois da vírgula, quantos números eu tenho aqui? Só tenho um 0, então representa um número. Então, coloquei o 8 aqui. Ficou o quê? 8 décimos, não é? Esse aqui, ele não teve o inteiro. Já aqui mudou a situação. Aqui eu tenho 28 sobre 10, certo? Então, depois, aqui, quantos zeros eu tenho? 1. Quantos números eu tenho aqui?
2. Então, se eu só vou precisar de um número depois da vírgula e eu tenho dois números aqui, o 2 vai ser número inteiro. Por quê? Porque depois da vírgula, eu só vou poder ter quantos números? 1, porque eu só tenho um 0. E esse número foi o quê? O 8. Como eu leio aqui, 2 inteiros e 8 décimos. Aí aqui, gente, a gente já vai trabalhar com centésimo, não é isso? Aqui já estamos com 100. Quantos números eu tenho aqui? Quantos zeros eu tenho? 2. Significa que depois da vírgula, nesse caso, eu vou ter que ter quantos números? Vou ter que ter 2 números. Então, aqui eu só tenho um número, então vou representar o meu inteiro com o quê? Com 0. 0, vírgula. Quantos números eu tenho aqui? 2. Então, aqui eu só tenho 1. Então, coloco mais um 0 e coloco o 5. Então, ficou 5 centésimos. Por que eu leio centésimos? Porque depois da vírgula, eu tenho 2 números. E quando se tem 2 números, que representa o quê? 2 zeros, não é isso? Representa 2 zeros, centésimo. Aí aqui, ó, eu já pego 2 números. Como é que eu vou dizer aqui? Eu posso aqui botar 1, assim? Não, porque ia ficar 1 inteiro e 2 décimos. E eu tô trabalhando depois da vírgula, tem que ter quantos números? Depois da vírgula, eu tenho que ter exatamente quantos números? Eu tenho que ter 2 números, não é isso? Eu tenho que ter 2 números. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu já só tenho 2 números aqui, são 2 números que eu vou precisar, eu vou representar o inteiro por 0, quanto? 12. Não são 2 números representando o centésimo, que são 2 zeros? Sim. Então, eu leio aqui como 12 centésimos, certo? Então, ó, preste atenção. Aqui eu tinha o 100, não é isso? Centésimo. E aqui eu tinha 5. Para que eu tivesse 2 números depois da vírgula, primeiro eu representei a vírgula com 0. Depois eu precisava ter 2 números após a vírgula, né? Representando esses 2 zeros aqui. Então, coloquei outro 0 e coloquei o 5. Aqui eu tinha 2 números e eu preciso representar depois da vírgula 2 números. Então, representei o inteiro com 0 e aí coloquei os 2 números que representam os 2 zeros, que ficou o quê? 12 centésimos. E temos aqui a questão, pessoal, do milésimo. Observa bem, a questão do milésimo. Como é que eu trabalho esse milésimo? Eu trabalho da seguinte forma. Quantas casas eu tenho aqui? 3, que é de centésimo. Então, vou representar o inteiro com 0. E quantas casas tem que ter? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, aí a terceira eu pego 3. Tá certo? 3 casas correspondendo ao centésimo. Aqui, ó, eu já tenho o seguinte, 142 sobre 1000. Como é que eu vou fazer? Represento o inteiro com 0, vírgula. Quantas casas eu tenho que ter depois da vírgula? Ó, 1, 2, 3. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3. 142. Então, eu tenho 142 milésimos. Então, o que eu não posso esquecer? Que depois da vírgula, eu tenho que ter um número de casas correspondente à quantidade de zeros que eu tenho embaixo. Se for preciso completar com 0, como foi nesse caso, aí nesse caso aqui, não é isso? Então, eu posso completar. Quando eu não tenho um inteiro, eu represento o inteiro com o quê? Com 0, porque não vai influenciar em nada, tá certo? Então, vamos agora para a terceira etapa. Olha, gente, aqui a gente já tem as continhas. As continhas usando a adição e a subtração, tá certo?
Então, veja só, o segredo é eu aprender que eu tenho que nessas continhas, tanto de adição como de subtração, eu preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho quanto? 2,45, não é isso? 2,45. 2 inteiros e 45, o quê? Se tem duas casas, representa o quê? Centésimos, né? Aqui eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula. Não tem que ser vírgula abaixo de vírgula, 3,54. Então, 3,54. Ó, qual é o segredo dessa continha? Você vai ver outros diferenciais. A vírgula tem que estar embaixo da vírgula. É uma continha de adição. Coloco 5 e 4, 9. 4 e 5, 9 também. Vírgula. 2 mais 3, 5. Tem nenhum problema aqui, não é isso? Nenhuma dificuldade, tá vendo? Aí vem esse outro caso, veja só. Nesse caso aqui, eu quero que você preste atenção. Eu tenho um 7 sozinho. Aqui não é vírgula não, viu, gente? Aqui é só o 7. Eu tenho um 7 sozinho, tenho um 2,81 mais um 4,6, tá bom? Um 4,6. Então, como é que eu monto essa continha? Primeiro, eu vou começar aqui pelo 7. Eu boto o 7 aqui, certo? Ele representa o quê, gente? Representa inteiro, não é isso? Então, eu boto o 7 e boto uma vírgula. Deixo. Qual é o outro número que eu tenho? 2,81. Vou colocar, ó, vírgula abaixo de vírgula. Lembra que eu disse o segredo é o quê? Vírgula abaixo de vírgula. Então, coloco o 2 aqui, vírgula, ó. Coloco o 2 aqui, vírgula. Certo? 8, 1. Não é isso? Não é vírgula abaixo de vírgula? Qual é o outro número? 4,6. Boto o 4 aqui, ó. 4,6. Passo o traço embaixo. E aí, essas sobras? Essas sobras eu vou completar com 0, porque o 0 não vai influenciar em nada. Tá vendo? Eu completei com o quê? Completei com o 0. Mais 1, 8 e 6 é quanto? 14 a 1, 7 e 1, 8, 8 e 2, 10, 10 e 4, 14. Onde é que tem que estar vírgula? Vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Então, qual é o segredo? Vírgula abaixo de vírgula. Então, observe, eu tinha um 7. Esse 7 representa o quê? Um número inteiro. Então, coloquei ele e coloquei uma vírgula. Deixei. Venho, depois dessa vírgula, colocando vírgula abaixo de vírgula. Os números que faltaram, completei com 0. Aí vem aqui, pessoal. Olha essa aqui, já é de subtração. Não tem que ser vírgula abaixo de vírgula. Então, eu coloco 5,43, que eu leio como 5 inteiros e 43 centésimos. Duas casas representam os dois zeros de 100. Coloca agora vírgula abaixo de vírgula, que isso aqui não pode esquecer. 2, quanto? 32. Faço isso. 2 para chegar em 3. Falta quanto? Falta 1. Certo? 3 para chegar em 4. Falta quanto? Falta 1. Vírgula abaixo de vírgula. Esse é o segredo. 2 para chegar em 5. Falta quanto? Faltam 3. Tá vendo? Tá aqui. Aí vem a outra situação, ó, como naquele primeiro que eu tenho um número inteiro sozinho. Como é que eu faço? Coloco o número inteiro e coloco depois dele uma vírgula. Deixa ele aí. Pego esse outro aqui, vírgula abaixo de vírgula, então é 3, vírgula, coloca a vírgula, 23, ó, 23. Tá bom? Aí, o que é que eu faço agora, minha gente? Quando fica essa brecha, eu completo com o quê?
completo com 0, tá bom? 3 para chegar em 0 não pode. 3 para chegar em 10, faltam quanto? Faltam 7, vai a 1. 2 e 1, 3. 3 para chegar em 10, faltam 7, vai a 1. 1 mais 3, 4. 4 para chegar em 4, não falta nada. Vírgula abaixo de vírgula. Pronto. Tá resolvido. Olha aqui, coloco vírgula abaixo de vírgula. Quando tem um inteiro, coloco o inteiro, vírgula, o quê? Venho, pego outro número, vírgula abaixo de vírgula. Normal, resolvi normalmente. Veja bem, nós vamos fazer no livro o exercício daquelas duas primeiras que eu lhe mostrei e no caderno um exercício só com esses aqui, bem fácil. Então, vamos para um exercíciozinho no caderno, gente. Olha, gente, o exercício, primeiro você vai fazer o exercício no livro. Esse exercício no livro, que está na página 87 e 88, é daquelas duas primeiras explicações que eu dei. Essa aqui, que a gente trabalhou, as operações com números decimais, nós não vamos agora para o livro com ela. Por quê? Porque o livro vai envolver problemas e nós não queremos trabalhar problemas agora, tá bom? Então, vai fazendo essas continhas aqui, ó. Vai copiando e respondendo. Qual é o segredo? O segredo é o quê? Vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Então, resolva com atenção. E quando tem um número assim, gente, um número inteiro só, aí, ó, qualquer dúvida, volta na explicação para ver como é que faz, tá? Então, gente, não esquece de postar as suas atividades em dias, né? Eu tô vendo quem é que posta em dias e quem é que atrasa um bocado, viu? Então, não tem necessidade de atrasar a tarefa, não. Porque se você atrasa a tarefa, é sinal que você vai se atrasar também. Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Cheiro.